Bom dia, irmãos. É muito bom estar aqui. Nós vamos tratar um pouco aqui sobre o tema da reforma. O nosso tema é reforma ontem e hoje. Nós vamos fazer um passeio brevemente na tensão de Lutero com a Igreja Católica Apostólica Romana, ali no século XVI, e depois nós vamos fazer uma aplicação aí para os nossos dias. Meus irmãos, todos aí estão muito imersos nesse ano, né? É um ano que nós rememoramos aí os 500 anos da Reforma, completamos tendo como marco o ato em que Lutero afixa as 95 teses na porta da capela de Wittenberg, do castelo de Wittenberg na Alemanha, e esse foi um marco importante porque é uma expressão pública, né, uma forma em que Lutero desafia os teólogos da cidade de Wittenberg para poder refletirem com ele sobre alguns problemas que ele estava encarando ali no modo como os católicos em forma popular e oficial lidavam com questões importantes como a salvação. Claro, ele não esperava que a coisa teria o desdobramento que teve, né? Em grande medida, aquele manifesto público de Lutero acabou sendo reproduzido e se espalhou, imagine, numa época que não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, né? E se espalhou pela Europa, e aquilo de fato produziu uma grande revolução cultural, teológica, espiritual em vários níveis. Irmãos, para nós entendermos o contexto e a intensidade do ato em que Lutero se envolveu nesse empreendimento teológico e espiritual, nós precisamos entender alguns dados importantes sobre como o catolicismo romano encarava a salvação, a justificação, que são temas muito caros para nós protestantes evangélicos hoje nos nossos dias. Basicamente, irmãos, em geral as pessoas têm um imaginário também sobre como era o catolicismo na época de Lutero, e as pessoas imaginam assim, Lutero, ele afirmou a doutrina da justificação pela fé, a salvação pela graça, e outros temas que nos são caros, a autoridade das Escrituras, a centralidade de Cristo, porque a igreja na época de Lutero era uma igreja que não era centrada no Evangelho, era uma igreja que não cria na salvação pela graça, não cria na Bíblia. Na verdade, isso são imaginários. A Igreja Católica Apostólica Romana cria sim na Bíblia como uma fonte de autoridade, cria também que a graça era necessária para a salvação, obviamente entendia que Jesus era importante em algum nível para a salvação do ser humano, mas existiam algumas ênfases, existiam alguns desvios doutrinários no modo como esses temas eram tratados dentro da igreja. Na verdade, basicamente, o que a Igreja Católica Romana propunha era uma combinação, a salvação era resultado, estou sendo bem grosseiro aqui para não entrar em detalhes, mas basicamente é isso. A salvação era uma espécie de combinação entre a graça divina e obra humana, entre a graça operada pela obra de Jesus, a graça também disposta pela obra dos santos e a cooperação do cristão com a graça de Jesus. Aí sim você obteria a sua justificação e consequentemente a sua salvação. É importante mencionar que o modo como católico romano concebe a salvação, pelo menos nessa época, ela está organizada num concílio, num documento que foi produzido após um concílio específico, que é o chamado Concílio de Trento, que aconteceu aí em 1545, se estendeu até 1563, e ali os católicos elaboram sobre a sua complexa percepção sobre como o homem é salvo, justificado, e é claro, o Concílio de Trento foi uma resposta à reforma luterana, por isso é também apelidada de contra-reforma, é a reação da reforma da Igreja Católica aos temas tratados ali na reforma protestante. Então pense nisso, pense que, por exemplo, nessa altura da história, o católico romano tem uma tradução da Bíblia em latim, que foi produzida por São Jerônimo, né? E essa produção em latim da Bíblia, essa tradução é chamada de Vulgata Latina. E Lutero, obviamente, como todo católico que estudava as Escrituras, lembrando que a interpretação bíblica, ela era um empreendimento restrito ao clero, restrito a uma classe de teólogos da igreja, o povo comum não podia acessar e interpretar as Escrituras, a interpretação ela tinha que ser autorizada pela igreja, então a igreja era detentora da interpretação bíblica, e Lutero, como teólogo, como estudante, doutor em Bíblia, inclusive, ele lida com um problema bíblico, um problema de tradução. Porque, em geral, toda a doutrina da justificação católica foi construída a partir de um termo latino
que era uma tradução em latim dos textos de Paulo, para o termo justificação. Qual era a expressão? A expressão latina justificare. Justificare em latim tinha uma conotação a quem lia ou a quem interpretava a Bíblia de ficar justo ou se tornar justo. Por isso, para os católicos naquela ocasião, a justificação era um processo. A justificação era um processo longo, que durava a vida inteira, e se eventualmente você não tinha obras de justiça que pudessem cooperar com a graça de Cristo, você ia para o purgatório, e aí a justificação podia se estender para o pós-morte, e finalmente, na vinda de Cristo, diante do tribunal de Jesus, você poderia receber a declaração do juiz divino dizendo: você é justo. Então observe, a justificação para a doutrina católica é uma justificação que nós chamamos na teologia escatológica, ela é uma justificação prevista para o final dos tempos. Então, por exemplo, para um católico dizer como os luteranos e os reformados e protestantes diziam: eu sou justificado agora, era uma heresia. Era um desvio doutrinário, na percepção dos católicos, né? Claro, Lutero, obviamente, olha para o texto grego da Bíblia e fala: peraí, temos um problema de tradução aqui no latim, porque em grego a palavra que estava lá, ela tinha um outro sentido, um sentido perfeito de uma justificação imputada, declarada, né? E diferente de uma justificação processual. Ali Lutero, obviamente, é iluminado, e aí ele começa a confrontar algumas percepções católicas sobre a justificação e, consequentemente, a salvação eterna dos homens. Bom, para começar, para Lutero, por exemplo, ele percebe que existe uma confusão na percepção católica entre o que nós cristãos protestantes chamamos de santificação com justificação. Então Lutero entende que tem que fazer uma distinção dessas coisas, né? E se a gente mistura santificação com justificação, há um grande risco da gente começar a querer trazer obras como dispositivos de cooperação com a obra justificadora. Nós vamos ver isso. Então atenção para isso agora. Eu não sei quantos aqui passaram um bom tempo no catolicismo ou foram educados minimamente na compreensão católica de salvação, mas eu vou lembrar isso aqui. Irmãos, na visão católica, você obtém a sua primeira graça que é infundida, esse é um termo usado pela teologia católica, né? A primeira graça que é infundida no católico, no cristão, é a graça do primeiro sacramento. Para quem não se lembra, a Igreja Católica propõe aí 7 sacramentos, o primeiro deles é o batismo infantil. E naquele batismo, pode ser adulto também, porque você pode ter vindo do contexto pagão e ter se convertido ao catolicismo em idade adulta, não importa, mas o batismo é o primeiro ato sacramental em que a graça é pela primeira vez infundida no pecador. Então se uma criança, por exemplo, foi batizada e morre na sua infância, ela é automaticamente salva, porque ela está em estado de inocência. Então aquela primeira graça é suficiente para salvá-la. O problema é quando a criança sai dessa fase de inocência e aí ela entra na idade adulta, da consciência, e aí ela de repente se encontra com o pecado, ela experimenta a queda quase nos termos de Adão, e aí ela precisa de uma segunda graça, de um segundo sacramento, que é a primeira comunhão. E aí ela é introduzida ao sacramento da missa ou da Eucaristia, onde ele tem que receber ali uma administração permanente da graça, para que ela possa então ser conduzida aos outros sacramentos, cooperando ali entre confissão, né, confissão de pecados e a graça obtida pelos sacramentos, até ela ter condições de ser justificada e de ser dispensada, por exemplo, do purgatório, né? Mas atenção para isso. Então pense que na visão católica, a igreja ela é uma espécie de detentora, ela é uma espécie de administradora das graças divinas. Quem lembra aí da bandeira ou do símbolo do Vaticano, da igreja? Você tem ali a coroa de Pedro, né? E tem as 2 chaves do reino cruzadas no símbolo, né? Que falam dessa autoridade que a igreja tem de ser a despenseira da graça de Deus. Despenseira porque ela administra a graça. Que graça é essa? De onde vem essa graça? Na percepção católica romana, essa graça ela é primeiramente disponibilizada pela própria obra de Cristo na cruz. Então a obra de Jesus, ela acumula uma graça grandiosa, uma graça enorme, mas de fato não ainda suficiente, né, que a igreja tem o poder de administrar. Junto com a graça de Cristo, você tem uma graça excedente, produzida por todos os santos e mártires da história da igreja cristã. Então pense no santo como alguém que não apenas produziu
obras de justiça, obras de graça, para a sua própria justificação, junto com a graça de Cristo, mas eles fizeram um excedente. Pensa que de repente eles não só pagaram a dívida, mas tiveram um saldo positivo. E esse saldo positivo é depositado na igreja, pensa na igreja como um banco da graça, né? E aí a partir dessa quantidade de graça acumulada, a igreja agora tem o poder de administrar essa graça de acordo com a necessidade de cada cristão, que recebe os sacramentos por meio da igreja e faz as penitências, dentre elas a confissão com um sacerdote católico, que é um oficial da igreja com autoridade para gerir a graça dos santos e a graça acumulada na igreja, e assim concedendo perdão aos fiéis da igreja. É importante mencionar que a penitência, que é esse ato de contrição do católico na confissão junto ao padre, ao sacerdote, implica e exige também da parte do cristão uma coisa que eles chamam de obras de satisfação. Essas obras de satisfação são obras voluntárias desse cristão que acumulam e contribuem para uma graça adicional para que ele também seja justificado. Daí a crítica luterana, atenção para isso, de que na percepção católica a obra de Cristo não era suficiente. Era necessário, além da obra de Jesus, a graça salvadora de Jesus, que as obras dos santos fossem também contabilizadas na salvação do cristão e as suas próprias obras de cooperação. Nós dizemos, inclusive, numa linguagem da teologia, eu peço desculpas, mas eu tenho que usar esse termo, que cristãos protestantes acreditam que a salvação é monergista. O que é monergista? Mono, ergos, trabalho. Então a obra e a salvação operada em nós é obra de um só. Monergista é obra de um só, que é Cristo. Na visão católica, a salvação é sinergista. O que significa isso? Há uma cooperação entre a obra de Cristo e a obra do cristão para que você seja salvo. Claro, Lutero reage de forma radical e vê nisso uma distorção doutrinária por algumas razões. Basicamente, o que Lutero percebe é que, ao longo do tempo, gente, eu quero lembrar esse dado histórico, no século XVI, a Igreja Católica Apostólica Romana está empreendendo uma grande construção no Vaticano, uma grande obra, que era a construção da Basílica de São Pedro, famosa Basílica de São Pedro, que é o símbolo hoje, em termos de construção arquitetônica, da Igreja Católica Romana. Na época, obviamente, essa igreja estava sendo construída e a gente precisa de dinheiro, né? Precisava de recursos para poder fazer o empreendimento da construção da Basílica. Então o que a igreja faz? O que o Papa faz a partir das autoridades teológicas da igreja? Ela diz assim: olha, aquele que der esmolas, como uma obra, né, adicional ao perdão que você obtém da igreja, obterá um certificado. Aí nasce as indulgências, um certificado em que você pode apresentar esmolas por um ente querido, e esse certificado implicará na remoção da alma desse ente querido do purgatório. Então é como a igreja é detentora, né, da graça divina na visão católica, como ela tem um poder de distribuir graça, então ela libera uma graça adicional para aquele católico que fizer uma esmola para a construção da Basílica de São Pedro. E todo mundo que já viu o filme de Lutero lembra aí da cena, Lutero indo para Roma e vendo aquela procissão de pessoas querendo esmolar para obter um benefício da graça e beneficiar os seus entes queridos na vida pós-morte. Irmãos, isso é muito sério, porque para Lutero havia um problema muito sério nessa estrutura do modo como a salvação era administrada pela igreja. Para a Igreja Católica Apostólica Romana, a graça e a fé em Cristo são necessárias. Atenção para isso. Para o católico, a fé e a graça em Cristo são necessárias. Entretanto, não são suficientes. Não são suficientes. Esse é o ponto que a reforma denuncia. É que, na medida que você entrava nesse sistema de salvação por mérito pessoal, combinado com o mérito de Jesus, Jesus se tornava menor. E a obra de Cristo na cruz se tornava menor, uma obra insuficiente, que precisava da cooperação dos santos e da cooperação de cada cristão, para que finalmente um cristão pudesse obter a sua eternidade. Irmãos, lembre-se, essa é uma tensão de Lutero,
um monge agostiniano dentro do seu monastério, passando por tensões internas, porque ele comparava a sua piedade pessoal e via na sua piedade pessoal uma insuficiência. Ele não conseguia transpor esse abismo enorme que havia entre um Deus que era santo e a sua fragilidade religiosa. Então, meus irmãos, é claro que para os reformadores a reação é imediata. Qual era o tema central para os reformadores em resposta a esse modo católico de ser salvo? Para os reformadores, o que faltava à igreja oficial era a palavra-chave: somente, sozinha, sola. A gente fala aqui das 5 solas, ou dos 5 somentes, dos 5 pilares que sustentam a fé cristã universal. A igreja realmente católica nesse sentido, né? A igreja verdadeiramente católica, universal, ela tem que sustentar 5 somentes, 5 pilares que são suficientes. E qual era a ênfase? Era que a graça de Cristo somente, e somente ela, era mais do que suficiente para salvar o pecador. E se a graça era suficiente para salvar o pecador, a fonte dessa salvação, que é Cristo, é igualmente suficiente para salvar o homem. Nós não precisamos de nenhum adendo à obra de Cristo, nós não precisamos de nenhum remendo, nenhuma graça adicional para além daquela que Cristo operou. Obviamente, ao afirmar que a graça era somente em Cristo, como se apropriar dessa graça? Somente pela fé. Não é necessária nenhuma mediação do aparato eclesiástico, da igreja, para que o homem possa se apropriar da obra de Jesus. Uma vez que você se apropria pela fé da obra de Jesus, você precisa discernir o modo como essa fé e esse Cristo é revelado. E como ele é revelado? Pela tradição da igreja? É a tradição da igreja que determina o modo como um cristão é salvo? Não. O que determina e revela o modo como o cristão é salvo é a Escritura, é a palavra de Deus. Então, somente a Escritura funciona como livro de regra, de fé e prática. É claro que os reformadores não estavam aí ignorando a importância da tradição interpretativa da igreja, mas eles estavam colocando a tradição no seu devido lugar. Eu quero só lembrar aos irmãos que na tradição católica existem 3 fontes de autoridade equivalentes. Para o católico existem 3 fontes de autoridades iguais. A primeira delas é a Escritura, obviamente. A segunda é o magistério da igreja, que é o corpo de bispos, cardeais e o papa. E por último, você tem aí também como fonte de autoridade o que eles chamam de tradição, a tradição da igreja. Então a tradição da igreja também tem uma autoridade equivalente à Bíblia, junto com os bispos e os cardeais. O que os reformadores vão fazer é dizer não, a fonte exclusiva e máxima de autoridade da igreja é a Escritura Sagrada, é a Bíblia. Logo, a tradição, se ela tiver algum valor, ela tem um valor subserviente, entendido, submetido à autoridade das Escrituras Sagradas. Então, se a tradição fala alguma coisa que fere a Escritura, quem prevalece? A Escritura e não a tradição. Então, esse é um ponto fundamental para o empreendimento reformado de Lutero e, obviamente, João Calvino, Zwinglio e outros reformadores envolvidos nessa tarefa. Então, atenção para isso. Eu quero apresentar uma questão importante aqui. Para entender reforma, gente, nós poderíamos explorar aqui vários temas. Mas eu queria chamar a sua atenção para um detalhe que era muito caro para Lutero e para os reformadores. Particularmente, pense na experiência que Lutero está tendo de entender quem Deus é e de entender um modo que podia viabilizar o acesso do homem a quem Deus era. E por que isso era tão tenso? Pessoal, hoje em dia, nós achamos que orar a Deus, invocar a Deus, em nome de Jesus, a gente acha, no senso comum, que isso é uma coisa trivial. A gente acha que isso é uma coisa simples, uma coisa normal. Amigo, Deus é amor, Deus é maravilhoso, o meu acesso a Ele é uma coisa normal. Se eu gritar aqui, Deus me atende. Não, irmãos, atenção para isso. Se nós não recuperarmos a visão que os reformadores tinham sobre a realidade de Deus, ou como eles concebiam Deus, nós vamos olhar para a justificação e para a obra de Jesus pequena. O mesmo erro que católicos romanos cometeram no século XVI. Então o que você precisa ter no primeiro momento? Uma visão real de quem Deus é, ou ao menos uma compreensão de quem Deus é, como Ele nos foi revelado pelas Escrituras.
E somente então você vai conseguir entender como era a cara essa doutrina, esse ensino da igreja primitiva ou da igreja reformada, que era a justificação. Atenção para isso. Lutero, meus irmãos, nos seus estudos bíblicos como doutor de Bíblia, ele sabia que a revelação de Deus nas Escrituras era de elevada reputação. Deus não era uma coisa trivial. Deus era um Deus tremendo. Deus era um Deus enorme. Um Deus carregado de santidade, de justiça, de honra, de glória. E por isso, o cristão deveria ter primeiro um encontro com essa realidade. Quem é Deus? Quem é o Deus que nos é revelado na palavra dele? Bom, entre os textos que Lutero apreciava nos seus estudos, isso a gente encontra em escritos dele, e a mesma coisa com o João Calvino, diziam respeito a um Deus que era incrivelmente grandioso. O primeiro texto mencionado por Lutero nos seus textos, nos seus escritos, era, por exemplo, o Êxodo capítulo 33, verso 20, que se refere ao encontro de Moisés com Deus no Monte Sinai. Gente, aquela era uma cena impressionante. Deus estava habitando no monte em fogo, em vozes e trovões, era a manifestação visível de Deus. O povo de Israel estava ali debaixo do pé do Monte Sinai, ali no pé do Monte Sinai, aterrorizados diante daquela cena, e lá vai Moisés, sozinho, ter um encontro com esse Deus. E diz o texto bíblico que os sacerdotes iam subindo com Moisés, e numa determinada altura da caminhada, eles viram a glória de Deus fumegando no monte, e o chão do Monte Sinai como se fosse um chão de safira. Os sacerdotes ficaram aterrorizados e disseram para Moisés: olha Moisés, nós não vamos continuar essa jornada com você não, vai você sozinho, nós vamos voltar para o povo, porque essa cena aí é aterradora. E aí Moisés continua na sua incursão aos domínios de Deus, e ele é ousado. Moisés é quase como um tipo de cristão com fé, que ousa chegar aos domínios de Deus, e ele chega a pedir a Deus: me mostra a tua glória, passa diante de mim toda a tua bondade, me revela o teu nome. E aí o texto bíblico diz claramente que Deus explica para Moisés dizendo: olha Moisés, nenhum homem pode ver a minha face. Porque que homem, nenhum pode ver a minha face, e quem ver a minha face não vive. Como que ele pode viver? Vai morrer, esse homem certamente morrerá. Então observe, a primeira incursão de Moisés à presença de Deus foi uma incursão quase letal, quase lhe custou a vida. E por quê? Que Deus é esse? Deus que é santíssimo, Deus revestido de zelo e fúria santa. Quem é esse Deus? Pense no Lutero, gente. Pense nos reformadores, imaginando Deus nesses termos. De acordo com Hebreus, capítulo 12, do verso 18 ao verso 21, diz que Moisés ficou diante de um espetáculo no Sinai, e ele ficou aterrado e trêmulo diante dessa cena da aparição de Deus no monte. De fato, em Êxodo capítulo 15, verso 11, depois que os israelitas atravessam o Mar Vermelho, Moisés entoa um cântico que exalta a glória de Deus, e ele diz: ó Senhor, como é e quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, um Deus que opera maravilhas, um Deus terrível. Um Deus terrível. O profeta Isaías, no capítulo 6, verso 5 de seu livro, quando em uma visão foi levado até a sala do trono de Deus, e ele observara dentro da sala do trono de Deus as vestes de Deus enchendo o santuário, seres viventes cantando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia de sua glória, e aquele ambiente se enchendo de fumaça. O profeta fica atemorizado e grita: ai de mim, Senhor, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O apóstolo Paulo, a gente às vezes acha que isso é coisa de Antigo Testamento, né? Mas o apóstolo Paulo vai descrever com terror e temor também essa cena, quando ele diz em 1 Timóteo capítulo 6, do verso 13 ao verso 16, que Jesus é o único que possui imortalidade, e ele habita em luz inacessível. Você imagina isso? Luz inacessível. Jesus habita em uma luz que ninguém tem acesso. Então, meu irmão, quando você fala: eu estou falando com Deus, não pense que isso é algo trivial.
Você está falando com Deus que habita em luz inacessível. Você fala com Deus que aterrorizou profetas e santos. Você está falando com Deus que se reveste de santidade, de pureza absurda. Pense, meu irmão, um pouquinho que você olha para o seu sol. Vamos pensar no nosso sol aqui. Esse sol que ilumina a nossa vida. Você sabe, ele é apenas um dentre muitos sols ou sóis que existem por aí no nosso universo. É apenas um. Deus te colocou uma estrelinha, esse sol é uma estrela vizinha, para iluminar a sua vida. Meu irmão, você olha para esse sol, você não suporta olhar para ele por 1 segundo, 2 segundos. Tamanha intensidade desse pequeno astro que Deus colocou aqui do lado do nosso planeta. Agora você imagine olhar para aquele que é o autor desse sol e de outros. Imagine, você não consegue, você fica aterrorizado. Imagine se deleitar em um relacionamento de amor a um Deus dessa proporção. Isso é terrível. E Lutero estava certo, Lutero ficou aterrorizado, falou: como pode esse Deus grandioso, terrível em obras e feitos, querer que eu me relacione com Ele? Eu pecador, afastado de Deus pelos meus pecados, como eu posso acessar um Deus que é fogo devorador? Olha o que diz o profeta Isaías, capítulo 33, e esse era um texto que atormentava Lutero. Isaías 33, verso 13, 14 e 15 diz assim: ouvi, vós os que estáis longe, o que tenho feito, e vós que estáis perto, reconhecei o meu poder. Os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam: quem dentre nós habitará com fogo devorador? E aqui não é fogo do inferno, não. Aqui é o fogo da santidade e da glória de Deus. Quem dentre nós habitará com chamas eternas? O que anda em justiça e fala o que é reto. Atenção para isso. O que o profeta está dizendo é que Deus é fogo devorador na sua santidade. Mas tem um problema: só tem um tipo de pessoa que consegue entrar nos domínios de Deus e não ser devorado com o fogo da sua glória. O que é justo. Toda injustiça é consumida pelo tribunal implacável de Deus. Então, como perseverar, como subsistir aos domínios da santidade desse Deus? Lutero então descobre que só tem um jeito. Eu não consigo produzir justiça para o meu esforço. Eu não consigo operar a retidão e graça adicional para me tornar aceito perante Deus pelo que eu faço. As minhas obras são mortas, são como trapos de imundície. Como que eu posso entrar nos domínios de Deus? Como que eu posso entrar no Santo dos Santos, como sacerdotes do Antigo Testamento, que entravam no Santo dos Santos e não ser fulminado, consumido pela glória de Deus? Só o justo pode entrar lá. Mas eu não sou justo, eu sou pecador, e os meus pecados fazem separação entre eu e o meu Deus. Como entrar nos seus domínios santos, e como me relacionar com Ele, como falar, como estar diante da presença dEle. Lutero então, lendo a carta aos Romanos, se depara com um texto bíblico que nós conhecemos, que diz que o justo viverá pela fé. Como assim pela fé? Lutero entendera que a fé era um instrumento por meio do qual nós nos apropriamos dos méritos de Jesus, que nós não somos salvos por justiça própria, mas que Deus imputa e declara o pecador justo por causa da obra de justiça do seu próprio Filho. É como se para entrar nos domínios de Deus, que é fogo, nós temos que ter a roupa adequada, uma roupa que resista ao fogo da glória dEle. E que roupa é essa? As minhas obras? As minhas justiças? A minha caridade, as minhas esmolas para obter e impressionar a Deus pelo que eu faço? Não, eu tenho que abraçar pela fé absolutamente tudo que Cristo fez por mim. E somente assim eu posso entrar nos domínios de Deus, porque eu vou a Deus por uma rocha fendida. Lembra da visão de Moisés, do encontro de Moisés com a glória? Deus falou: fica aqui atrás dessa rocha fendida, eu vou te cobrir com a minha mão e você me verá pelas costas. Quem é a rocha fendida entre o cristão e Deus? Quem é a rocha fendida que permite e autoriza o pecador de olhar e vislumbrar quem Deus é e se relacionar com Ele?
Lutero então entende que a rocha fendida era o Cristo justificador, o mediador entre Deus e os homens, aquele que nos leva até os domínios dele, ainda pecadores, é verdade, mas pecadores justificados pela obra de Jesus, que alcançaram essa justiça pela fé, sem nenhum tipo de mérito próprio, porque a glória é toda de Cristo e de homem nenhum. Então Lutero descreve a sua experiência de iluminação e de salvação e justificação pela fé, dizendo: eu comecei a entender que a justiça de Deus, Lutero falando, significa aquela justiça pela qual o homem justo vive mediante o dom de Deus. Como que um cristão vive? O cristão vive pelas obras? Não, o cristão vive pelo dom de Deus. O cristão vive pelo dom de Deus. A obediência do cristão não é para salvar o cristão, a obediência do cristão é resultado da obediência de Cristo nele. Mas o acesso do cristão a Deus se dá por um dom. E como você se apropria desse dom? Pela fé. E é isso que significa a justiça de Deus. Ela é revelada pelo Evangelho. É uma justiça passiva, porque ela não envolve nenhuma participação humana. Deus simplesmente imputa essa retidão em nós. Passiva, com a qual o Deus misericordioso nos justifica pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Aqui, diz Lutero, nesse momento, quando ele leu essas palavras em Romanos, Lutero sentiu que estava nascendo de novo. E que havia entrado no próprio paraíso através de portões abertos. Portões abertos. Olha, João Calvino, na mesma tradição de Lutero, explica esse ato de graça que Deus opera em nós, que nos faz completamente livres de qualquer condenação e agora firmados na obra e na justiça de Jesus. João Calvino diz: portanto, é justificado aquele que não pode ser tido como pecador e sim como justo. E que por essa razão pode subsistir, ele pode ficar inteiro, vivo, diante do trono judicial de Deus, diante do qual todos os pecadores tropeçam e são postos em confusão. Será descrito como justificado pela fé aquele que, sendo excluído da justiça das obras humanas, se apropria da justiça de Cristo pela fé, revestido desta, comparece à presença de Deus, não mais como pecador, mas como justo. Como justo. Então lembre-se, meu irmão, quero mostrar um gráfico para você, um gráfico importante, que descreve o seu acesso aos domínios de quem Deus é. Existem aí 2 milagres simultâneos acontecendo na vida do cristão. O primeiro milagre, irmãos, é uma questão lógica. Deus quer santificar o homem. Mas como eu posso ser santificado se eu não tenho acesso ao Deus que me santifica? Esse é um problema. Não é possível para o homem se tornar santo se ele não tiver acesso a Deus. Mas aí nós temos um outro problema. Como posso acessar a Deus se eu sou pecador? Se eu sou injusto? Então Deus propõe pelo Evangelho uma solução para o problema. O que ele faz? Antes de te santificar, antes de você fazer qualquer obra justa, Deus deposita, credibiliza, dá crédito na sua conta bancária com a justiça do seu filho. Pensa assim, olha como o Evangelho é impressionante. O Evangelho não só te perdoa, você tinha uma dívida lá de 10 mil reais negativa. Jesus não apenas pagou os 10 mil reais, ele colocou um saldo adicional. É isso que a justificação implica. A justificação não é apenas um perdão. A justificação também é uma contabilização de graça abundante que Deus imputou na sua vida. Para quê? Para que você tivesse acesso a quem Deus é e pudesse se relacionar com esse Deus pela fé. A questão é que uma vez que você acessa a Deus e você pode se relacionar com Ele pela obra de justificação operada pelo seu Filho, pela mesma fé e pela mesma graça, agora Deus te santifica. Mas eu repito, como você se torna aceito perante Deus? Pelo que você faz? Pela sua santificação?
Não, pelo que Cristo fez e pela santidade de Cristo. Entretanto, é evidente que uma vez que você se relacione com Deus, pela obra de Jesus, o próprio Deus vai te conformando à imagem do Filho dele, de glória em glória, de fé em fé, de graça em graça. Então nós não somos apenas justificados pela fé, nós também somos santificados pela fé. Isso é um ponto importante. Peraí, mas isso é muito sério. Isso significa que se eu enfraqueço a justificação, eu enfraqueço a santificação. E tem muito cristão que acha que a justificação é uma doutrina de novo convertido, que depois se torna dispensável e agora, a partir da minha vida, eu vou gerindo a minha santificação, como se não precisasse de graça para ser santo, como se não precisasse da obra de Cristo para ser santo, e a fé para permanecer em santidade. Olha, Paulo diz em Romanos capítulo 5, verso 1 ao verso 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, o que te dá paz com Deus não é o que você faz ou deixa de fazer. Atenção para isso. O que dá paz para o cristão não é o seu desempenho moral, não é a sua piedade pessoal. O que dá a paz com Deus é o fato de que você foi justificado pela fé. E é por isso que você tem paz com Deus. Isso é muito importante. Porque senão nós podemos cair numa armadilha católica, que recorrentemente cristãos evangélicos às vezes caem, de achar que eu me torno aceito perante Deus pelo que eu faço. Não, meu irmão, você se torna perante Deus aceito pelo que Cristo fez. E aí, por intermédio de Jesus, verso 2, que obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Então, o que mantém um cristão firme? A graça que te justificou. Uma vez que você está firme perante Deus pela obra de Cristo, aí sim, você desfruta de uma vida de santificação operada pela mesma graça que te santificou. Por isso, Hebreus capítulo 10, verso 19 a verso 22, diz claramente que nós temos que ter intrepidez para entrar no domínio de Deus, no Santo dos Santos, usando a linguagem do tabernáculo, do sacerdócio, pelo sangue de Jesus, porque Jesus abriu um novo e vivo caminho. Por que o novo e vivo caminho? Era um caminho impossível de fazer pelas nossas obras. E Jesus abre esse caminho, e nós vamos atrás de Jesus, para além do véu, nos relacionarmos com Deus, pela justiça de Cristo, que impede que sejamos consumidos pelo fogo da santidade dEle. E por isso nos aproximamos pela fé, pela certeza da fé, a esse Deus e a este Senhor. Irmãos, como cristãos, nós temos uma união misteriosa com Jesus. Nós temos um pacto dado pela fé, em que nos unimos com Jesus, e tudo que há de injusto em nós foi atribuído a Cristo Jesus. Por isso ele foi penalizado na cruz. Pensa, todos os nossos pecados, cometidos e os que serão cometidos, foram contabilizados no juízo divino que caiu sobre o Filho de Deus na cruz. Em contrapartida, como num pacto de casamento, toda a retidão, toda a santidade, toda a riqueza e todo o tesouro depositado em Jesus é atribuído a gente pecadora como nós. Agora, reconciliados com Deus e justificados por esta graça. Então, quero falar aqui brevemente sobre 5 ignorâncias muito comuns hoje na igreja evangélica a respeito da justificação, e eu quero deixar isso bem claro para que nós tenhamos a justificação como doutrina importante, prática para a vida do cristão hoje. Primeira ignorância, quem fala sobre isso é Francis Schaeffer, no livro dele, A Verdadeira Espiritualidade. A primeira ignorância são cristãos que aprenderam sobre a justificação, mas não aprenderam a colocar o significado da obra da justificação e da obra de Cristo para o tempo presente. Você acha que isso aqui é texto e é pregação para evangelismo. Você acha que a doutrina da justificação ela tem relevância apenas para o perdido. Mas não tem mais relevância para mim, eu já entendi isso é uma doutrina básica. Eu fui justificado e agora é comigo, né, Igor? Como eu brincava aqui mais cedo, né? Como está escrito em 1 Coríntios 1, Flamengo 0, faça a tua parte que eu te ajudarei, né? Não existe isso na Bíblia, obviamente. Não existe faça a tua parte, eu te ajudarei no Evangelho. Né? Ou Cristo nos ajuda completamente, ou não ajuda nenhuma. Não há nada que possamos fazer se Cristo e a obra dele não for suficiente.
Então atenção para isso, existe sim uma relação entre justificação e a vida do cristão hoje. Isso não é uma doutrina básica, isso é uma doutrina central. É por meio desse ensino que nós entendemos como Deus nos deu acesso a quem Ele é. Segunda ignorância, que tem relação com a primeira, aprendeu que a fé é necessária para se tornar cristão, para se converter, mas equivocadamente entende que da conversão para frente, a vida cristã acontece por sua própria força. Ok, aceitei Jesus, agora é comigo, né, Igor? Agora eu que tenho que ficar aqui na piedade, pagar o preço. Eu vi um irmão falando sobre isso. Tem que pagar o preço, meu irmão. Que pagar o preço? Jesus pagou todo o preço. Eu não tenho que adicionar à obra de Jesus. Eu não tenho que depositar na obra de Jesus. Todo o preço que nós pagamos é mixaria, se é que nós pagamos algum preço, diante da realidade da obra de Jesus. Jesus é mais do que suficiente, não só para me salvar, me justificar, mas também para me santificar. Terceira ignorância, gente que aprendeu que uma vez que ele foi justificado pela fé, não importa como ele vive a sua vida agora, não importa, eu posso ver minha vida tranquila agora, né? Eu estou entendendo o que você está pregando, não está entendendo nada, né? Eu agora posso viver a vida de boa, porque Jesus fez tudo por mim. Não, você ainda não entendeu os desdobramentos da justificação. É óbvio que a obra da justificação é um convite inevitável para que nos tornemos a imagem de Jesus, conformado à imagem dele, mas essa é uma obra que não causa a minha salvação, mas é uma obra que emerge da verdadeira salvação produzida por Jesus. Não confunda causas com efeito. Não confunda causa com efeito. A santificação é efeito da obra da justificação, mas não é a causa da minha justificação. A causa da minha justificação é o que Jesus Cristo fez na cruz. Quarta ignorância, gente que aprendeu que deve buscar uma segunda bênção após a conversão, para então finalmente chegar à perfeição no final da vida. Irmãos, não há necessidade de uma segunda bênção. A bênção de Deus é uma só. A bênção e a obra de Deus é a obra que Cristo realizou. O que cristãos talvez precisam é de uma renovação daquilo que a justificação é, daquilo que a obra de Cristo é, e aí sim encontrar ânimo para continuar a jornada ao longo desse caminho, mas nunca uma segunda bênção, como se a primeira obra e a única obra de Cristo não fora suficiente. E finalmente, uma quinta ignorância é um cristão que nunca foi ensinado que existe uma realidade da fé que deve ser operosa agora, após a justificação, que é o que nós chamamos de santificação. Então quero citar um texto de Paulo, Gálatas 2, olha que texto forte. Paulo diz assim, verso 16, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, o homem não é justificado pelo que ele faz, é isso que Paulo está dizendo, mas sim mediante a fé. Fé que nós depositamos em Cristo Jesus. Ou seja, cristão não tem fé na fé. Muita gente acha assim, tem que ter fé, né? Irmão, não é a fé que salva. Quem salva é Jesus. A fé é um instrumento que te conecta a Jesus. Então a fé tem que ter um objeto. Então não existe fé na fé, existe fé em Cristo. E uma vez que a fé é depositada em Cristo, nós cremos em Cristo e somos justificados mediante esse instrumento que é a fé em Jesus, não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Agora o que Paulo diz no verso 19, porque eu mediante a própria lei, morri para a lei. Por que Paulo morreu para a lei? Porque não tem jeito de um cristão desfrutar da alegria da justificação se ele não desistir de impressionar a Deus pelo que ele faz. Você tem que desistir. Você tem que parar de querer impressionar a Deus pela sua performance religiosa. Você tem que parar de querer impressionar as pessoas e a Deus pelo que você faz. Deus, meus irmãos, só tem uma obra no universo que impressionou a Deus e ninguém compete com essa obra. É a obra de Jesus. Ninguém compete com a obra de Jesus. A obra dele foi mais do que suficiente. Então você tem que morrer para a lei. Tem que morrer para toda tentativa de se auto-justificar. Para quê? Para viver para Deus. Viver para Deus. Então você tem que estar crucificado com Cristo. Qual é a conclusão? Qual é o efeito de morrer para as obras da lei e abraçar a obra de Jesus? Logo, já não sou eu quem vive. O que Paulo está dizendo é, já não sou eu que determino o que é melhor para a minha vida. Já não sou eu que determino o sentido da minha existência. Eu já não vivo mais. Eu não tenho autonomia. Quem é que governa a minha vida? É Cristo.
Porque agora, depois da justificação, Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho agora, no tempo presente, na minha rotina, no meu dia a dia, como é que você vive essa vida? É esse viver que agora eu tenho na carne. Eu vivo pela fé. A mesma fé que te justificou é a fé que te faz viver. Essa vida que agora eu tenho no tempo presente, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E aí Paulo fecha com chave de ouro em Efésios 2, um texto conhecido, mas que faz todo sentido quando é contextualizado. Paulo diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. O que é salvo? Salvo é um pacote. Salvo não é só a sua conversão. Salvação é tudo que é necessário para que você entre como ressuscitado e glorificado nos domínios de Deus. Pensa nisso. Salvação é uma equação que inclui conversão, justificação, regeneração, santificação, glorificação final, ressurreição. É um pacote. Tudo que é necessário para você ser salvo é o que nós chamamos de salvação. O que é salvação? Pela graça. Tudo é pela graça. Amar o pobre é pela graça. Fazer obra de justiça para glorificar a Deus é pela graça. Dizer não para o adultério, para a traição, é pela graça. Não há nada na vida do cristão que não é operado pela graça divina, pela fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Por quê? Porque é para a glória dele. Esse era o ponto de Lutero. Que se tudo que opera na vida de um cristão não for por um ato de graça e pela suficiência de Cristo, a glória não é toda de Deus. Alguém está disputando a glória com Deus. Agora, se a glória é toda dele, tudo que acontece na vida do cristão é obra de Deus, é obra da graça. Porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus. Para quê? Para boas obras. Então atenção, eu não sou salvo por obras, mas eu sou salvo para boas obras. Mas até mesmo essas obras não são minhas. São obras que o Senhor de antemão preparou para que eu andasse nela. Não existe cristão off-road, cristão que anda fora da estrada. Até a nossa vida de obediência é uma vida pautada em obras que o Senhor preparou para que andássemos nelas. E finalmente, eu encerro com uma frase linda de Lutero, que ele escreveu no livro dele, da liberdade do cristão, em 1520, em que Lutero dizia: ora, portanto da fé, fluem o amor, o prazer em Deus, e do amor flui uma vida livre, animada, feliz, para servir desinteressadamente ao próximo. Amém? Vamos orar. Meu irmão, peça a Deus a alegria da salvação, peça a Deus a gratidão, o entendimento, a fé. Deus abriu um novo e vivo caminho por Jesus. Deus abriu um novo e vivo caminho pelos méritos desse sumo sacerdote que é Jesus Cristo. Se você quer graça para ser santo, lembre-se, você é santo pela mesma graça que te justificou. Você é salvo pela mesma fé que te justificou. Se Jesus abriu um caminho para uma relação com Deus, na medida que nos relacionamos com Ele pela justificação, também somos santificados, também somos transformados à imagem dEle. Pai, em nome de Jesus, ilumine os meus irmãos, para que desfrutem dessa relação nova, inaugurada pelo Filho de Deus, esse novo sacerdócio, constituído pelos méritos do teu Filho. Ilumina os meus irmãos, para que desfrutem da realidade de Cristo, para que abracem Cristo como Senhor, e de maneira plena, não apenas como um gesto da conversão, mas como uma experiência renovada de alegria no Evangelho, porque é dessa obra, a obra de Cristo, que nós encontramos tudo o que é necessário para que sejamos cristãos frutíferos na obra do Senhor, como disse Jesus: permanecei em mim, porque vós sois os ramos, eu sou a videira, vós sois os ramos, e quem permanece em mim dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Louvado seja o teu nome, Senhor. Essa é a oração da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meus irmãos, foi um prazer.